Amém? Vamos orar pelo Wellington. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse homem de Deus que Tu colocou. Obrigado pela palavra que Tu colocou no coração dele e que Tu vais usá-lo para ministrar em nossos corações. Quero abençoá-lo, Senhor. Usa-o e que ele fale aquilo que vem de Ti. Amém. E nós queremos dizer aqui, fala conosco. Em nome de Jesus. Estamos abrindo nosso coração, não para ouvir o que nós queremos, mas o que precisamos. Sim, Pai. Assim oramos, entregamos esse momento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridão. Amém. Boa noite, amados. Boa noite, boa noite. Eu estou, confesso, bem nervoso, algumas pessoas pegaram na minha mão ali, perceberam como está gelada a minha mão, né? Estou bem na dependência do Senhor, que o Senhor pode falar conosco e vai falar essa noite conosco. Queridos, as bênçãos que o Senhor tem para nós já foram liberadas, ou melhor, já foram dadas pelo Senhor desde lá de Abraão. Quando Deus chegou para Abraão e falou assim: cresça, se multiplique, tenha uma descendência, e ele já velho, Sara estéril, olha, você vai crescer, vai multiplicar. Essa descendência, essa bênção vem até hoje sobre nós, através de Cristo. Quando a igreja, Abraão iria gerar a sua descendência, através de Isaac, depois através de Jacó, jamais ele imaginaria, poxa, vai ter um grupo lá em Timbó que também vai precisar multiplicar, vai precisar crescer, vai precisar se expandir. Essa bênção foi dada uns 6.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, e até hoje reflete em nós através de Cristo. E hoje eu quero falar um pouco das preciosidades, das pérolas, de algo precioso que o Senhor tem para nós através de um texto. Queria te convidar a abrir a Bíblia, ali no livro de Gênesis, no capítulo 28. Gênesis 28. Espera todo mundo abrir, porque alguns versículos nós vamos ler essa noite, para que o Senhor fale conosco através deles. Diz assim, todo mundo? Isaac chamou a Jacó. Gênesis 28, 1, né? Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, ou seu avô, como queiram, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas as terras das tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó e se foi para Padã Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Agora lá no versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado em um certo lugar, passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis que posto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra agora onde estás deitado, eu a te darei, e a ti e a tua descendência.
A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A mesma bênção que ele tinha dado a Abraão. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que tenho te referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. E temendo disse: quão temível este lugar! É a casa de Deus, porta dos céus. 18. Tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto de travesseiro e erigiu em coluna, cujo sobre o topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Quero falar hoje, meus amados, não da bênção. Não da bênção que foi dado a Jacó, que foi dado a Isaac, que foi dado a Abraão. A bênção foi dada, foi cumprida, está se cumprindo ainda hoje em nossas vidas. Mas eu quero falar de algumas pérolas, de algumas pedras preciosas que tem nesse texto. Algo tão precioso nesse texto que a gente passa tão corrido e deixa esses detalhes de lado. Alguns meses atrás, essa palavra falou no meu coração. Assim, poxa, como que nós não observamos esses detalhes na palavra? E essa semana eu remoí essa palavra de uma maneira que é verdade para mim. Tem sido verdade porque está na palavra de Deus. E sabe, todas essas bênçãos, nós já temos essas bênçãos de Abraão, porque Cristo se fez maldito na cruz, e nele, a palavra diz lá em Gálatas 3, que todas essas bênçãos se fizeram, podem ser cumpridas em nós, através de Cristo. A bênção que estava sobre Jacó é a mesma bênção que estava sobre Jesus, e a mesma bênção que está sobre nós ainda hoje. Ela se perpetua em nossas vidas através de Jesus. E nessas preciosidades que tem nesse texto, nós podemos ver alguns itens que eu quero comentar. A primeira delas é sobre Jacó ter saído de sua casa. Jacó, para a gente entender, se contextualizar sobre isso, Jacó ele negociou ou tomou do seu irmão a primogenitura. Quem era o primogênito daqueles dois era Esaú. Só que Esaú não tinha plantado nele uma palavra que o Senhor tinha dado a ele. Mas Jacó sabia quem ele poderia ser no Senhor. E Jacó conseguiu ganhar a primogenitura de Esaú através de um prato de lentilhas. A palavra diz que era um ensopado vermelho, o qual deu o nome a Esaú, que é Edom, que significa vermelho. A palavra diz isso. E ele, olha, eu troco minha primogenitura por um prato de lentilhas. Muitas vezes nós fazemos isso, infelizmente. Nós trocamos uma bênção muito grande que Deus tem para nós por um prato de lentilhas, algo momentâneo, algo que 5 minutos de prazer, talvez nós tocamos e perdemos nossa primogenitura, nossa bênção. E logo após isso, Jacó foi lá e tomou a bênção que era para ser sobre Esaú, tomou da parte de seu pai. Isaac foi lá e abençoou a Jacó e não Esaú como primogênito. Esaú então, assim, poxa, e agora? Esaú queria então matar a Jacó.
sabendo a mãe dele disso também, e sabendo que a bênção ia ser cumprida sobre Jacó, disse: olha, foge. Conversou com Isaac. Isaac falou para ele: olha, vai para a casa do seu avô Betuel e toma de lá uma esposa. Não toma dessa terra aqui, mas vai para onde Deus te mandou e lá você vai ser abençoado. E aqui nós chegamos nesse texto. Olha que interessante, a primeira coisa que acontece com Jacó é que ele sai. Ele sai desse lugar onde ele estava e chega em um certo lugar, como diz a palavra. Sabe, muitas vezes nós chegamos em certos lugares, certos momentos da nossa vida em que Deus fala conosco. O interessante é que onde ele chegou já era tardezinha, ou já era noite, já era sol posto, e ele teve que dormir ali. Certos momentos das nossas noites, nossas vidas, são como as noites. E o que significa noite na Bíblia? Noite tem a ver com medo. Noite tem a ver com aquilo que nós não podemos ver. Tem a ver com choro, tem a ver com tristeza. A palavra diz que o choro pode durar uma noite. Eu posso chorar por uma noite toda. Noite tem a ver com isso. Noite tem a ver com trabalhos que não vão para frente. Em momentos que nós não temos clareza daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, daquilo que vai acontecer. Noite tem a ver com momentos em que nós trabalhamos, mas parece que nada muda. Um exemplo é Pedro. Senhor, eu pesquei durante toda a noite e não pegamos nada. Pedro se viu nessa situação. Jesus teve medo lá no Getsêmani. Orando, ele: tenho medo, se possível passa de mim esse cálice. Não que Jesus tivesse perdido a visão, mas é um momento de medo. E nós temos esses momentos, muitas noites em nossas vidas, que nós não sabemos o que vamos fazer. Mas ainda assim, lá em Isaías 60 fala que as portas do Senhor estarão abertas de dia e de noite, para Ele falar conosco. Noites falam de todos esses momentos em nossas vidas, que nós temos essas dificuldades, em qualquer área de nossas vidas. Qual a dificuldade que você tem para apresentar para o Senhor hoje? Olha, eu tenho essa dificuldade. Aquilo que está atrapalhando, te colocando medo, apavorando o seu dia. Jacó chegou naquele lugar e não sabia o que fazer. E agora? É noite. A noite fala de frio. Eles estavam num deserto e faz muito frio. Não tem aquele calor para poder me ajudar. Como foi lido aqui pela Laura, é melhor serem dois do que um. Jacó estava sozinho, não tinha quem ajudar ele. Não tinha quem chegar para ele e falar assim: olha, vem cá, me dá um abraço, vamos dormir junto. Não tinha. Jacó estava sozinho. Aquele momento que eu me sinto sozinho. E agora, quem poderá me defender? Quem poderá me ajudar? Não tem ninguém para me ajudar. Aqueles momentos de solidão, aqueles momentos de silêncio. Olho por um lado, para o outro, ninguém nem para conversar. Noite fala disso. Só que também fala em momentos que eu tenho que ficar quieto. A palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe aqueles dias que você vem no culto, ou aquela, né? Tu vem no culto e o pastor começa a ministrar uma palavra para um, para outro, fala uma palavra de bênção lá para Oliva, uma palavra de bênção para Zenaide, e o Toninho está ali do lado aflito: será que não vai ficar falar comigo? Estou aqui do lado, e Deus não fala nada. E não sei vocês, mas às vezes dá vontade: meu Deus, fala comigo também, que o pastor traga uma palavra de bênção para mim também. Está falando com todo mundo, menos comigo. Fala, Deus, fala. Dá aquela aflição.
Deus não fala. Só que aquele momento de eu ficar quieto também, Senhor, o que o Senhor tem que falar comigo nesta noite? E a gente aprende que tem momentos que eu tenho que ficar quieto e tem momentos que o Senhor fica quieto. Parece que tá cozinhando o galo, né? Mas Deus está ali fazendo algo para as nossas vidas. A Bíblia também diz que houve silêncio nos céus. Lá em Apocalipse diz isso, em Apocalipse 8, que fez silêncio nos céus enquanto chegavam as orações dos justos. Deus falou assim: todo mundo quietinho, anjos. Conhece a tia do pastor? A tia calma? Tia calma, relaxa, né? E nós queremos, todo afobado, passar à frente de Deus, mas é um momento de ficar quieto. Lá em casa é legal, né? A Paula fala assim: à noite é momento de relaxar. Vamos assistir algo bem calmo, nada de gritaria, ficar quietinho, porque eu tenho que me preparar para dormir. Coisa dela. Tem que ficar quietinho para poder dormir. E vai acalmando todo mundo até chegar às 9, 9h30 para colocar as crianças na cama para poderem dormir. Mas ela vai preparando, é o momento de eu ficar quieto. A noite é um momento que você doa. Momento é um tempo que você doa, que você trabalha e nada acontece. É um momento que você investe, mas você não está vendo o resultado ainda. É um momento que você faz muita prospecção, mas tem poucas vendas. É um momento que você tem que visitar clientes e receber não, até que uma hora, sim. Mas é um momento que eu tenho que fazer, é um processo que eu tenho que fazer, é um processo que eu tenho que passar. Todos nós temos que passar por essas noites. Só que sempre quando há uma noite, é porque logo depois vai vir um dia. Sempre que eu tenho uma noite, a alegria vem pela manhã. Sempre que eu tenho uma noite de tempestade, a abundância vem pela manhã. Sempre que eu tenho uma noite difícil, pode ser o quão difícil for, amanhã vai chegar. O sol uma hora vai raiar. As noites não duram para sempre. Fala para o irmão do teu lado. As noites não duram para sempre. Mas elas são necessárias. É necessário haver noite. Faz parte do processo que haja noite. Que haja essas dificuldades em nossas vidas. Faz parte do processo. Um segundo ponto que Jacó viu ali é que ele pegou uma pedra, ele jogou num lugar pedregoso, um lugar que estava cheio de pedras. E pedras nem sempre é algo negativo na Bíblia. Jacó chegou num lugar onde ele pegou uma pedra e fez essa pedra por travesseiro. O que significa pedra na Bíblia? Como eu disse, nem sempre é algo ruim, mas também ele pode ser algo relacionado à justiça. Aquela mulher, por exemplo, que foi pega em flagrante adultério, ela ia ser apedrejada. Se Jesus não intervisse, ela ia ser apedrejada. Estevão, ele viu os céus abertos, anjos subindo e descendo, viu a glória do Senhor. Ele foi taxado de blasfemo, né? E foi apedrejado. Justiça, correto ou não, mas foi apedrejado, fez-se justiça ali. Pedras também eram armas. Davi, por exemplo, pegou uma das 5 pedras no ribeirão e com a sua funda lançou sobre o gigante. Eram pedras.
Davi era tão bom com pedras que ele treinou seu exército com pedras. Os benjamitas, eles eram exímios lançadores de pedras, tanto com a mão direita quanto a mão esquerda, e eles faziam parte do exército de Davi. A palavra diz que os benjamitas acertavam um fio de cabelo a certa distância. Se eu conseguisse lançar uma pedra já estava bom, né? E eles eram exímios lançadores de pedra. Então pedra eram armas que eles tinham para guerrear. As pedras também eram memorial. Ao sair do Mar Vermelho, né, eles tomaram pedras e ergueram como memorial. Ao Jordão também, eles ergueram as pedras em memorial. Ou seja, eu lembro que eu passei por aqui. Às vezes a gente vê algumas pinturas rupestres, né, desenhadas em pedras. Porque, olha, eu estive aqui, eu passei por aqui também, desenhei, e ficou para a posteridade desde então, dizendo, olha, aqui aconteceu uma determinada história. Então são memoriais que a palavra conta através dessas pedras. Só que a pedra também fala de pessoas. Jesus era a pedra angular, ou melhor, é a pedra angular, né? Pedro, quando ele falou assim, tu és o Cristo, Filho de Deus, Jesus falou, olha, você é pedra. Pedro, você é pedra, fala de pessoas. Os sacerdotes usavam no seu peito 12 pedras, representando as tribos de Israel. Ou seja, as pessoas que estavam naquela tribo. Quando eu entrava no Santos dos Santos, estou trazendo aqui, ó, as 12 tribos, as pessoas aqui representadas. Eu estou representando todo o povo de Israel quando entrava no Santos dos Santos. A palavra também diz lá que em Apocalipse, que nós teremos o nosso nome gravado em pedrinhas. Então, assim como no memorial, vou ter meu nome gravado numa pequena pedra quando chegar lá no céu. Só que pedra também fala de palavras, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Sobre palavras preciosas que o Senhor tem dado para ti. Eu lembro que em dezembro passado eu ministrei, foi pregado sobre sonhos, eu falei sobre sonhos aqui. Qual é o teu sonho? Eu quero mudar um pouquinho essa pergunta. Qual que é a palavra que Deus tem dado para você? Jacó pegou aquela bênção que ele já tinha, e em forma de pedra deitou sobre aquela palavra. Quando nós dizemos que é uma palavra que o Senhor nos dá, eu tenho que dormir com essa palavra. Eu tenho que deitar sobre essa palavra e fazer com que ela seja verdade na minha vida. E Jacó fez isso. Jacó ficou deitado sobre aquela pedra, sobre aquela palavra, e o céu se abriu sobre ele. O céu se abriu e ele viu aquela escada, viu o anjo subindo e descendo, o Senhor estava ao lado dele, e Deus falou de novo para ele, a tua descendência vai ser grande. A bênção que estava sobre Abraão, que estava sobre Isaac, agora vai estar sobre Jacó também. Já havia sido ministrada, e ali naquele lugar, ele se deitou sobre aquela palavra. Em noites que nós temos dificuldades, eu tenho que ter uma palavra do Senhor para deitar sobre ela, uma pedra para colocar, uma pedra e deitar sobre ela, como essa palavra que o Senhor tem dado. Que tamanho que era essa pedra? Sei lá, era um tamanho suficiente para ele deitar. Não era uma pedrinha pequena que a gente possa carregar no bolso, mas uma pedra que possa, tamanho de uma mochila talvez, para poder fazer como travesseiro, para eu poder descansar em cima dessa pedra. Foi o que Jacó fez. Então era uma pedra na qual ele descansava, uma pedra que ele deitava e descansava sobre ela. Qual que é a palavra que o Senhor tem te dado, que você tem descansado sobre essa palavra? Qual que é a palavra que o Senhor tem colocado sobre você e você tem tomado por descanso? A gente canta às vezes aqui, né? Sobre a tua palavra vou lançar a minha fé, como Pedro disse.
Pedro pescou a noite inteira, chegou pela manhã, Jesus chegou e falou assim: olha, lança a rede para aquele lado agora. E Pedro falou: sobre a tua palavra eu vou lançar a minha fé. Qual que é essa palavra que Deus tem dado para você, que você tem lançado a sua fé? Qual que é a palavra que o Senhor tem colocado no teu coração e você tem feito dela como travesseiro? Várias vezes, assim, a gente vai dormir preocupado com algumas situações. Assim, poxa, será que a gente vai conseguir dormir essa noite? Eu não sei por qual noite você tem passado. Eu não sei por quão escura é a noite que você tem passado. Talvez você não consiga dormir. Mas sempre com isso, eu tenho que ter uma palavra para eu deitar sobre ela. Sim, Senhor, o Senhor me prometeu. Não é questão de reivindicar, colocar Deus contra a parede. Mas, Senhor, o Senhor tem uma promessa sobre a minha vida. E são promessas de vida e não de morte. O Senhor tem uma promessa sobre a minha vida. E o Senhor bem sabe os pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito, para nos dar o fim que nós desejamos. Era sobre essa palavra que Jacó deitou. Qual era a palavra? Qual é a palavra que Deus tem dada para ti? E quando ele adormece, ele adormece, vê toda aquela, tem todo aquele sonho, ele acorda e fala assim: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Eu não tenho um lugar especial para Deus falar comigo. Não tentei encontrar assim, poxa, Deus, onde o Senhor, que lugar o Senhor fala comigo? Tem gente que tem que ser naquele quarto de oração, ou tem que ser em tal lugar. Um desses lugares que você tem que ter, e tem que ser, e é assim, pelo menos na minha vida, é a igreja, é o culto. Deus tem que falar conosco no culto. Não que Ele tenha que falar, mas tem que ser o nosso lugar de encontro com o Senhor. É a casa de Deus. O que Deus tem falado contigo nos seus momentos mais difíceis? Eu lembro que certa vez morei numa cidade por 8 meses. Tinha lá meus 21, 22 anos. Faz tempo, né? E daí era uma cidade que muito difícil de morar. Contando comigo ia ter ali uns 5.000, 6.000 habitantes. Era uma cidade pequena, não tinha recurso. Não era legal. Não era legal. Eu não gostava. Eu lembro que logo que eu cheguei, eu falei assim: Deus, eu não quero passar o inverno nessa cidade. Acabou o inverno, eu saí da cidade. Passei todo o inverno ali. Mas foi um momento que eu precisava passar. Foi por assim dizer, foi uma noite de 8 meses naquela cidade. Fui trabalhar ali e orava assim: Deus, me tira daqui. Não está sendo legal, não está sendo legal. Mas até o momento que eu compreendi que o Senhor queria falar comigo naquele lugar pedregoso. E eu sabia as promessas que o Senhor tinha para mim, que está ali em 28:15, Gênesis 28:15, que Ele jamais iria me desamparar. Por onde quer que eu andasse, Ele seria comigo. E assim foi. Quando eu descansei naquela palavra, coloquei ela sobre travesseiro. Então, pera lá. Então agora eu vou agir. Eu não sei por qual momento, e quando e onde o Senhor fala com você, mas descansa sobre essa palavra. Tem essa palavra por travesseiro. Tem essa palavra nesses lugares mais difíceis, que é o lugar onde Deus fala contigo, fala conosco. Quando passamos por tribulações, por exemplo, poxa, que difícil, mas é um tempo que eu estou mais próximo do Senhor.
Eu chego diante de Deus, Deus, está complicado, está difícil, eu não consigo, eu não sei fazer, eu estou nervoso, estou gelado, como que eu faço? É o momento de Deus agir, porque você está muito mais próximo dEle. E não tem lugar. É aquele lugar que o Senhor escolheu. A palavra diz que Jacó chegou a certo lugar. Na tradução de hoje fala que é um lugar sagrado. Aquele lugar se tornou sagrado, sim, mas a certo lugar. Não fala que lugar que era, mas foi o momento que o Senhor falou. Com certeza Jacó estava desesperado, ele estava sozinho. Lá em Gênesis 32 ainda fala que ele saiu somente com o cajado dele, a roupa e o cajado, mais nada. Ia para onde? Vai para tal cidade. Quando nós saímos de viagem, haja mala, né? Haja carro para colocar mala. A gente não sai sem um punhado de coisa que está em casa. Jacó saiu somente com o seu cajado, nada mais. Mas ele se deitou sobre aquela palavra. E Jacó ainda fez uma outra declaração: aqui é Betel, aqui é casa de Deus. Ele chamou aquele lugar que ele nem sabia onde era, e chamou aquele lugar da casa de Deus. A nossa casa tem que ser Betel. A nossa casa tem que ser chamada casa de oração. A nossa casa tem que ser chamada o lar do Senhor, a porta dos céus. Ele fala que aquele lugar era a casa do Senhor e porta dos céus. Quem que é a porta do céu? A igreja de Deus é a porta dos céus. A igreja de Deus é a porta dos céus. Se nós não formos essa porta dos céus, uma porta de entrada para que o mundo possa vir até Cristo, como eu disse há pouco, lá em Isaías 60, as portas do Senhor vão estar abertas de dias e de noite, mas vai chegar uma hora que essas portas vão ser fechadas. Então eu tenho que ser essa porta do céu por onde quer que eu for. Eu tenho que ser um lugar de entrada das pessoas para Cristo. E Jacó viu que ali era a porta dos céus. Por que a igreja é a porta dos céus? Você já vê lá nos evangelhos, fala: tudo que a igreja ligar na terra será ligada no céu. Tudo que a igreja desligar na terra será ligada nos céus. Wi-Fi? Não, mas é a porta de entrada. Se eu e você, como igreja, declaramos isso na vida de alguém que está necessitado, eu ligo uma cura no céu junto com meu irmão, assim como nós ligamos a cura do João. Nós ligamos como igreja a cura do João lá nos céus. Por quê? Porque tem que ser diferente. Então a igreja é essa porta dos céus. Ninguém tinha falado para Jacó que aquele lugar era um lugar profético. Muito pelo contrário, era um determinado lugar. E nós podemos fazer em cada momento das nossas vidas um lugar profético. Mesmo nas noites que nós atravessamos, mesmo em cada uma dessas dificuldades que nós atravessamos, eu posso dizer: é um lugar profético, é um lugar onde o Senhor vai agir essa noite. Posso e devo fazer isso. Jacó viu ali ainda, quando ele mudou aquele nome daquele lugar, ele viu uma escada. Sabe, muita gente tem uma manifestação, ou vem uma manifestação de Deus, ou teofania, né? Muita gente tem uma manifestação de Deus. Moisés, por exemplo, ele subiu no monte e por muito tempo teve uma experiência com o Senhor, né? E viu a manifestação do Senhor.
Samuel foi outro também que Deus falou com ele com voz audível. Samuel, Samuel. Teve uma manifestação do Senhor sobre a vida dele também. Muitos personagens ali na Bíblia vai ver que tem essa manifestação. Abraão, através de Melquisedeque, teve uma manifestação de Deus também sobre a vida dele. Muitas dessas pessoas, né, têm essa manifestação. Isso tudo na lei. Hoje a manifestação ocorre também. Sim, nós temos experiências maravilhosas com Jacó, com Deus, assim como Jacó teve. Nós temos hoje. Só que hoje nós estamos muito além disso, porque nós somos templo do Espírito Santo. Não posso dizer somente que nós temos manifestações, mas o Senhor vem morar em nós. Nós somos a casa preferida do Senhor, como nós cantamos muitas vezes. Que seja uma casa limpa, uma casa maravilhosa, uma casa bonita para o Senhor vir morar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Senhor faz habitação em nós. É muito além de eu ter uma experiência para ver o Senhor numa sarça ardente. Meu, deve ser show, deve ser muito legal. Mas o Senhor faz habitação em nós. Nós não vemos muito dos pequenos milagres que o Senhor faz sobre nossas vidas, porque temos uma vida muito corriqueira, muito cheia de coisinhas para resolver, a gente não vê os milagres que o Senhor faz. Mas o quanto o Senhor tem feito pela tua vida, que você pode reconhecer no seu dia a dia. E aquele lugar, naquela pedra, era o lugar onde Jacó iria falar com ele. E mesmo numa noite fria, numa noite escura, que eu não tenho direção, sendo a habitação de Deus, Deus fala comigo de uma maneira sobrenatural, fala conosco de maneira clara, de maneira a nos dar a sua palavra para ser o nosso travesseiro. Aquela palavra que nós passamos muitas noites chorando, muitas noites sorrindo, muitas dessas noites acordados, é a palavra que tem que se tornar travesseiro em nossas vidas. Senhor, o Senhor tem uma promessa para mim, o Senhor tem algo para mim, porque eu não tenho só as experiências que Jacó teve, não tenho somente as experiências que Moisés teve, mas eu tenho o Senhor habitando em mim. O Senhor pode e o Senhor vai cumprir isso em mim. Muitas vezes passamos noite acordados, orando, levantamos pela madrugada e vamos lá para a sala, para onde for, para nós orarmos, acordados por conta dessa palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. E Deus vai cumprir essa palavra em nós. Mas por que da escada colocada ali? Escada é isso daqui. Um passo de cada vez. Escada fala de ordem. Escada fala de organização. Lá em 2 Reis 20 fala sobre a morte de Ezequias. Isaías chega para ele e fala assim: olha, põe em ordem a tua casa. Em outro texto fala: endireita as veredas dos teus passos. Organiza a tua casa. Muito legal a Mel ter falado aqui, poxa, a minha planilha de custos tal, põe em ordem. Minha planilha de gastos, estou com dificuldade financeira, legal, bacana, o dízimo é um princípio, mas põe em ordem a tua casa. Coloca num papel, escreve tudo que você gasta, põe em ordem, começa pela tua casa. Põe em ordem o teu tempo de oração com o Senhor, de relacionamento com o Senhor. Quando nós falamos em palavras, nós não podemos deixar de pensar em relacionamento. Se eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero ter relacionamento. Jacó estava sozinho, somente com o seu cajado. Ele não sabia quem poderia, não tinha quem desse um conselho para ele. Hoje eu posso chegar diante de um irmão, vou chegar diante do pastor: pastor, a minha situação financeira, por assim dizer, está assim, me ajuda. Talvez o pastor fale assim: olha, eu não sou a melhor pessoa, mas tem o Leandro, tem o Duda, tem o Toninho, tem o Fernando, eles podem ajudar. Por que não?
pôr em ordem a nossa casa, pôr em ordem aquilo que eu tenho feito. É um passo de cada vez. Deus diz a Abraão: põe em ordem a sua família, a sua casa e a sua descendência, porque eu vou cumprir aquilo que eu tenho te dito, ou sobre aquilo que você se deitou. Para onde que Jacó estava indo? Estava indo encontrar a Lia e a Raquel. E ali, a partir das duas, junto com as duas, iria se tornar as 12 tribos de Israel. Eles iriam crescer. A palavra que foi dada a Abraão passou para Isaac. De Isaac passou para Jacó. Em Jacó formaram-se as suas 12 tribos. E a palavra diz ainda, a gente leu, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através deles. Nós fazemos parte dessa família ainda. Nós fazemos parte dessa bênção ainda que está sendo cumprida em nós. Então Jacó, ele não tinha esses passos ordenados, tanto é que ele logrou a primogenitura do seu irmão. Quando eles nasceram, a palavra diz que ele estava grudado no calcanhar do seu irmão, lutando com o seu irmão. Ele, então não tinha esses pés direitos na vereda. Trazendo para nós, dificilmente nós vamos ter os nossos pés totalmente retos. A gente vê que é muito complicado você andar certinho, que não, eu vou ser o cara mais correto. Dia desses a gente teve uma experiência assim no serviço. A gente fez algo correto, muito correto. O cliente ligou para a gente: olha, ou falando com a gente, nas entrelinhas a gente entendeu assim: olha, da maneira correta como vocês trabalham, é complicado. A gente teve que ir lá conversar com o cliente, conhecer quem era o cliente, e tem que agir com uma certa política. Correto? Sim, mas com uma certa política. Porque se a gente for duro com o cliente, não ia dar certo. Aprendemos isso? Sim, aprendemos. E não é com todo cliente que dá para fazer, se conversar assim também. E nós só podemos ser corretos assim, estando diante de Deus. Diante do meu Senhor eu tenho que, como diz o pastor Levi, chegar no final do dia, joinha. Hoje teu dia foi show. Todo final de dia, teu dia está sendo show. Deus tem dado esses joinhas para vocês assim? Vocês têm sido show diante do Senhor? Para chegar naquele destino, para chegar diante de Lia e de Raquel, Jacó teve que passar por essa noite, por outras várias noites, que eles teve que chegar para até atingir a bênção. Na volta, quando já tinha se casado com Lia, com Raquel, tinha passado vários anos servindo a Labão, passou de novo por Peniel e teve mais uma luta com o Senhor, e dali ele saiu mancando. Durante toda a noite ele lutou com um anjo, e a palavra diz que ele foi ferido em sua coxa e saiu mancando. Mas ao raiar do dia, ele saiu com a bênção. Assim tem que ser as nossas noites. Noites de lutas, noites de tribulação, noites de guerra, como Josafá teve também, mas noites da qual eu saio com uma bênção depois, com a qual o Senhor vai nos abençoar. A palavra diz ali onde a gente leu, que Jacó pegou aquela pedra e fez dela uma coluna. Ele simplesmente pegou aquela pedra e levantou aquela pedra, deixou aquela pedra em pé e fez dela uma coluna. Talvez uma pedra do tamanho do retorno aqui, ele levantou, essa aqui vai ser uma coluna. Foi um memorial, algo que ele colocou ali. O que quer dizer coluna? Coluna é algo que não se abala. Nós temos uma coluna bem no meio do prédio ali, ó, bem atrás da câmera. Se eu tirar aquela coluna, cai.
Eu posso tirar a parede, pode tirar todo o teto aqui, tirar todo o piso, mas se eu tirar a coluna, o prédio cai. Coluna fala de lugares inabaláveis. Quando a palavra do Senhor, aquela pedra sobre a qual eu me deito, sobre a qual eu descanso, se tornar coluna na minha vida, eu sou inabalável diante do Senhor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu sou coluna, não serei abalado. Por muito tempo eu pensava assim, então quer dizer que eu posso levar estilingada, pedrada, com telado, não vou ser abalado. Irmãos, nós temos muitas situações em nossas vidas que, e agora? Mas se eu estou com os olhos fitos em Cristo, não olhando para pessoas, mas eu tenho meus olhos fitos em Cristo, sei quem é o meu Salvador, sei as palavras que Ele tem para mim, sei as promessas e as bênçãos que Ele tem para mim, então eu sou coluna na casa do Senhor, porque eu me deitei sobre essa palavra, e eu quero ser coluna na casa do Senhor. A coluna, é interessante que se eu quebro ela ali, todo o prédio cai, mas ela é sustento para as paredes, é sustento para a viga que está passando ali. Como coluna, eu sustento muito outras pessoas dentro da igreja, dentro da minha casa. Eu posso ser uma parte onde as pessoas vêm se apoiar, ser suporte, como diz lá em Efésios. Eu sou um suporte na casa do Senhor. Coluna fala desses pontos que não se abalam, que eu não terei a minha vida abalada por qualquer mensagem. O dólar subiu. Não sei o que caiu. E agora? Meu time perdeu. Meu Deus do céu, se o time perde, então tem que... Não posso. Eu não posso deixar me abalar por essas coisas. Eu só não deixo e só não vou me abalar porque se eu for uma coluna, porque as colunas não se abalam. As colunas não se abalam. As pedras eu posso colocar em qualquer lugar. Eu posso tirar esse retorno daqui e colocar ali, pegar esse móvel, posso colocar em qualquer lugar. Mas as colunas não. Tem lugares estratégicos e elas estão ali, porque elas não vão se mexer, elas são imóveis. Meu amado, no dia que eu pegar uma pedra preciosa, uma palavra preciosa do Senhor, e deitar sobre ela, eu vou me tornar coluna na casa do Senhor. Eu vou ser me tornar inabalável. Lá em Apocalipse diz, ao vencedor, ele se tornará coluna em meu santuário. Paulo diz que conheceu alguns dos apóstolos que são colunas na casa do Senhor. Essas bênçãos estão para nós ainda. Sermos coluna na casa do Senhor, coluna de oração. Sermos colunas que vão sustentar muitas pessoas em oração, colunas que não vão se abalar. Pedras, elas se mexem, colunas não se mexem. E eu tenho que ser essa coluna inabalável. Em Balneário Camboriú está sendo construído o maior prédio da América Latina, 2 torres ali, né? Ele tem colunas. Essas colunas estão presas em fundamentos, e esses fundamentos estão presos na rocha, estão presos em palavras. Como coluna, nós temos que estar fundamentados na palavra do Senhor, presos na palavra do Senhor. Qualquer edificação tem que estar firmado em colunas, e essas colunas firmadas na rocha. Por fim, Jacó pegou aquela pedra e deitou azeite sobre ele. Uma pergunta para quem está quase dormindo: o que é a unção do Senhor sobre nossas vidas? O que é a unção do Senhor das nossas vidas? Sabe, muitas vezes o Duda trazendo louvor, junto com um grupo de louvor todo, nós temos a manifestação do Espírito Santo aqui. Choramos, pulamos, gritamos, levantamos. Estamos debaixo da unção. Estamos tendo uma manifestação daquilo que Deus tem para nós.
ou como se pode dizer, é um treinamento para aquilo que eu vou ter ainda lá no céu. Vai ser muito melhor lá no céu. É muito gostoso vir para o culto. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor se manifesta em nosso meio, o Senhor passeia em nosso meio, fala através da palavra. São manifestações lindas. Mas a resposta do que é unção, a Ivana leu, Isaías 61. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a trazer as boas novas aos quebrantados, a pregoar as boas novas, o ano aceitável do Senhor, a pôr livre em liberdade os cativos. Ou seja, a unção do Senhor vem sobre uma pedra que você estava deitado sobre ela, que é a palavra do Senhor, que se tornou coluna na sua vida, e sobre ela você derramou azeite para poder agir, para poder realizar e para poder prosperar. Essa é a unção do Senhor, a liberação, ou seja, a autoridade do que o Senhor te deu para agir, para ser luz do mundo, para ser aquela luz que vai brilhar onde há necessidade. Essa é a unção do Senhor sobre nossas vidas. Essa é a unção que o Senhor trouxe sobre a vida de Jesus. Está profetizando sobre a vida de Jesus ali, porque Ele pregou e nós continuamos pregando as boas novas do Senhor até hoje. Foi a liberação de Deus sobre Jacó da bênção. A bênção foi dada a Abraão, passou por Isaac, que teve um filho chamado Jacó, e ali ele foi autorizado a ter 12 filhos. Ali ele foi autorizado, a partir desses 12 filhos, gerar toda uma nação, a nação de Israel. Essa autoridade, apesar de ter sido liberada lá em Abraão, foi dada aqui em Jacó. Somente quando ele pegou a pedra que ele estava deitado, e tornou em coluna. Qual que é a pedra, meu irmão, que você está deitado, que você tem que tornar coluna? Tem que ser algo inabalável na sua vida. Qual que é a pedra que você tem dormido com ela dia após dia, noite após noite, e você tem colocado ela em pé? Senão essa é a minha palavra que o Senhor tem dado para mim. E essa palavra que eu vou tornar como coluna, e nela você firmado. Qual que é essa palavra? E sobre ela você pode tornar, ou entornar azeite sobre ela. Via a unção do Senhor sobre essa coluna. A unção do Senhor vem sobre as colunas, que um dia foram deitadas como pedras. Essa é a unção do Senhor sobre nossas vidas. Passou uma. Ali em Gênesis 28:15 ainda diz que Deus estaria conosco por todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Faça sol, faça chuva, essa unção do Senhor está conosco. Nos momentos difíceis, o Senhor está ali, e nós não sabíamos. Nos momentos de alegria, Deus está ali. No momento de alegria, até acho que Deus está aqui mesmo, né? Mas nos momentos de tristeza é difícil a gente imaginar, meu Deus está aqui mesmo. A gente quer meio que colocar em xeque, né? A presença de Deus em nossas vidas. Mas se eu carrego isso, essa palavra, e deito sobre essa palavra, eu sei que Deus está aqui. Eu não preciso lembrar Deus das promessas que Ele tem para mim. Ele sabe. Ele sabe. Mas eu tenho que repetir essas promessas todos os dias, para que eu lembre que o Senhor sabe. Eu tenho que deitar sobre essa palavra. Eu tenho que pegar essa pedra que um dia, e deitar sobre ela. Essa palavra, e deitar sobre ela. Te coloca de pé, meu irmão. Qual que é a palavra que Deus tem dado para você? Qual que é a bênção que o Senhor tem dado para você? Qual a pedra que você tem guardado no teu coração, que Deus tem dado para você? Eu não estou falando de Salmo 91 lá, que o Senhor é meu pastor, só essas passagens bonitas assim da Bíblia, por assim dizer.
mas algo que Deus falou no teu coração há muito tempo atrás. Há 28 anos atrás, quando me converti, o Senhor tem me dado bênçãos, tem me dado palavras. E uma delas é essa que nós lemos, de Gênesis 28, que Ele sempre estaria conosco, por onde quer que nós fôssemos. Por onde quer que nós fôssemos. Se eu pudesse abrir um parênteses ali e acrescentar nesse texto, por onde quer que você for, de dia ou de noite, com dificuldades, com sofrimento, com choro, com dor, com lamentações, com tristeza, por onde você for, por um caminho que só tem espinhos, por um caminho que você não consegue trilhar sozinho, mas você tem que ir sozinho. Aquele momento que parece que todo mundo te abandonou. Aquele momento que você precisa tanto de um abraço. Alguém para compartilhar uma palavra, para trazer uma palavra de vida sobre você. E você está sozinho. Você não tem com quem falar. Aqueles momentos que você talvez precise tomar um remédio, mas parece que nem os remédios estão fazendo efeito. Não está adiantando. Aqueles momentos que você necessita de uma palavra preciosa, mas você não encontra quem te dá uma palavra preciosa. Aqueles momentos que você tem pedras, e somente pedras para andar, e você fala para o Senhor: está difícil, aguardando ter uma resposta do Senhor para esse está difícil, mas nem isso Deus responde. Nem isso. Momentos de silêncio do Senhor. Agora, momentos também que você está muito afoito, muito ansioso. A ansiedade não é do Senhor, meu irmão. Nesses momentos de ansiedade, o Senhor ainda está ali. Parece que você quer empurrar Deus. Vamos, Deus, vamos, faz. Deus ainda está ali, no tempo dele, do jeito dele. Deus poderia muito bem esperar Jacó chegar num lugar mais bonito, mas não, foi meio num lugar de pedras, no meio do deserto, só pedras, só com o seu cajado. Eu podia ter falado lá em casa, estava tranquilo, deitado no sofá, meu irmão caçava, trazia algo bom para a gente comer, podia ter falado ali, mas foi no momento de dificuldade, no momento de noite, que ele entendeu que ele tinha que colocar a família dele em ordem, tinha que ajeitar as suas veredas, os seus passos, endireitar os seus passos. E ele endireitou os seus passos, e pegou aquela pedra e tornou em coluna, e sobre ela deitou azeite, ou seja, se tornou algo inabalável com o poder do Senhor. Esse qualquer lugar que fores, lá de Gênesis 28:15, são esses momentos em nossas vidas, essas noites em nossas vidas, essas dificuldades em nossas vidas. Mas hoje o Senhor quer te transformar em coluna na casa dele. O Senhor quer te transformar
Quer te convidar a pegar essa palavra sobre a qual você tem descansado sobre ela, largado toda a sua ansiedade e descansado sobre a palavra do Senhor. Deixa de lado essa ansiedade, meu irmão. Lembra da tia do pastor, te acalma. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Senhor, eu te louvo por esse tempo tão precioso, porque a tua palavra é viva, é eficaz. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, que essa palavra possa ter atingido, Senhor, o destino, assim como Jacó, Pai, foi aquele destino, Senhor, mas teve que passar por processos. Que nós saibamos, Pai, que teremos noite, mas elas não durarão para sempre. Que saibamos, Senhor, que há pedras que têm que se tornar travesseiros sobre o qual descansaremos, Pai, para nos tornarmos coluna na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, nos perdoa porque muitas vezes nós deitamos sobre tantas palavras. De repente nós deitamos sobre previsões da economia, nos deitamos sobre tantas outras palavras. Tiramos tempo para assistir jornal aqui, jornal lá. Mas hoje nós vimos, Senhor, que precisamos deitar sobre a Tua palavra. Não há como nós sermos coluna, não há como nós passarmos pelas noites sem lermos, sem buscarmos a Tua presença. Senhor, Tu queres que cada um aqui seja coluna. Mas a única forma, Senhor, não é agindo ou reagindo de acordo com o que nós achamos, pensamos, mas é agir ou reagir conforme a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Senhor, não interessa o problema que cada um aqui está passando, o que interessa é que nós temos um Deus traz à existência as coisas que não existem, como se já fosse. Não interessa, Senhor, o problema que estamos passando. Temos que olhar para Ti e dizer: eu tenho um Deus que tudo transforma. E eu te peço, Senhor, renova em nós a fome e a sede pela Tua palavra. Senhor, que nós não busquemos respostas às nossas noites no pensamento positivo, no que eu acho, no que eu penso, mas naquilo que Tua palavra nos dá o norte. Porque Tu és 100% fiel. Em Ti não há sombra de mudança. Tu és 100% fiel. E quando nós Te buscamos e tornamos a Tua palavra como coluna, seremos inabaláveis. Senhor, obrigado por esse desafio que Tu colocou para nós hoje. Obrigado porque Tu mexeu conosco hoje, Pai. E que possamos mudar de vida. Não adianta nós querer colher coisas diferentes se nós não semearmos coisas diferentes. Precisamos semear relacionamento contigo. Porque no relacionamento, leitura da palavra e na oração que Tu vais falar conosco. E eu profetizo que em cada um aqui, cada família que está aqui, Tu vai renovar fome e desejo de estar contigo.
porque tu queres falar conosco. É o que tu mais quer. E transformar cada noite que está aqui, cada dificuldade que está aqui, porque tu é Deus que veio para dar vida e vida em abundância. Assim nós oramos, te louvamos por essa noite, por esse culto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que tu nos abençoe, que tu nos guarde, que tu faça resplandecer o teu rosto sobre nós, que tu nos possa, de fato, resplandecer o teu rosto sobre nós e nos dar a tua graça, em nome de Jesus.